Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no canal Super Vendedores. Eu, Leandro Munhoz, fundador do Super Vendedores, tenho a honra de receber e conversar com o Antônio Braga. Antônio, seja muito bem-vindo ao Super Vendedores. Leandro, o prazer é todo meu. É um prazer imenso participar desse seu programa, onde você tem bastante informações bem valiosas para o vendedor, que é o que realmente muito vendedor precisa. E hoje, exatamente esse seu trabalho é um trabalho muito bom, Obrigado. onde você leva informações para o vendedor com o intuito de transformar um vendedor, podemos dizer, um vendedor comum em super vendedor. É isso aí. Que podemos dizer que o Brasil realmente é carente de super vendedor. É um assunto que nós vamos conversar aqui bastante aqui. Então, é muito interessante esse bate-papo. Para mim é uma honra muito grande, sobretudo estar aqui de frente de você, que é uma pessoa que é bastante competente no que faz. Muito obrigado, Antônio, muito obrigado. Eu tenho certeza que você vai ajudar a gente nessa missão de transformar a vida dos vendedores, transformá-los em super vendedores. Muito obrigado pela sua presença aqui. Bom, hoje a gente vai conversar, tema você já viu, 2 regras em vendas para alcançar o sucesso hoje, ou seja, imediatamente, para você aplicar hoje na sua rotina e aumentar o seu faturamento, aumentar as suas vendas, fidelizar os seus clientes, enfim, um monte de estratégias para você aplicar e se tornar um campeão em vendas, ter muito sucesso na nossa profissão. E a primeira pergunta que eu queria fazer para o Antônio é a seguinte: Antônio, onde estão as maiores dificuldades em vender? Interessante. Quando eu faço essa pergunta, nos meus treinamentos de vendas, o que é que as pessoas dizem? As pessoas dizem que a dificuldade está no mercado, que é altamente competitivo, que os concorrentes praticam preços baixos, que os clientes são altamente exigentes, que às vezes a própria empresa não ajuda, ou seja, não dão aquele preço baixo, não dão aquele desconto para acompanhar a concorrência. Perfeito. Mas eu vejo que não é bem por aí. Perfeito. O que eu vejo que isso é mais uma questão de preparo e de atitude. Mas isso aí são as dificuldades que o vendedor encontra no dia a dia. Certo. Que é o que nós vamos conversar aqui e mostrar como a gente supera essas dificuldades. Maravilha, maravilha. E eu queria que você citasse, você comentou, quando a gente estava conversando sobre essa pauta, uma frase muito bacana do Tom Hopkins. Não tem dúvida. Tom Hopkins é um dos maiores treinadores de venda dos Estados Unidos, e ele diz o seguinte: vender é o trabalho árduo mais bem remunerado e o trabalho fácil mais mal remunerado que existe. Não tem dúvida. Assim como tem vendedores que ganham bem, tem vendedores que ganham pouco, porque Exato. Vender, na realidade, não é tão fácil. Se fosse fácil, todo vendedor tem sucesso. Perfeito. Tem sucesso. Perfeito. Venda é profissão. E como toda e qualquer profissão, é fundamental que o vendedor ele desenvolva algumas características e habilidades que são inerentes ao sucesso em qualquer profissão. Então, aqui nós estamos falando de venda. Então, algumas características como conhecimento, comprometimento, dedicação, persistência, motivação. E uma coisa fundamental é gostar do que faz. É amar, ter paixão por venda. Eu acho... Isso é que faz com que um vendedor realmente tenha sucesso. Legal. Eu acho essa frase brilhante do Tom Hopkins, porque uma das coisas que eu falo muito nos vídeos, nos vídeos que eu gravo e posto no canal, é para todo mundo que trabalha com vendas pensar na sua profissão, no seu trabalho, como uma carreira. Eu vejo muitos vendedores pulando de galho em galho. Ele está trabalhando hoje numa loja de tintas, amanhã ele vai para uma outra loja de outro segmento, por exemplo, trabalhar com calçados, ou ele vai para um telemarketing. Olha, não tem nenhum problema você fazer isso. Mas o grande problema é que você não amadurece você não amadurece os seus conhecimentos dentro desse mercado. Você não consegue criar um elo de networking que te possibilite trabalhar cada vez numa escala maior da tua hierarquia do teu mercado e, consequentemente,
ganhar mais em virtude de você agregar mais valor à empresa que você trabalha. Então, eu concordo muito com o Tom Hopkins, né? E partindo, né, aproveitando o gancho do que você falou, partindo para a nossa segunda pergunta, quais são os fatores fundamentais para se ter sucesso em vendas? Existe uma série de fatores, como em toda profissão. Mas como eu vejo o seguinte, como venda é uma relação entre duas pessoas, onde de um lado tem uma pessoa com um problema, que é o cliente, e do outro lado tem alguém com a solução do problema, que é o vendedor. Então, nessa relação, eu destaco sempre dois fatores que eu acho fundamentais. Um é a confiança e a outra é a comunicação. Maravilha. Por quê? Porque a primeira coisa que o cliente compra é a credibilidade do vendedor. Certo. Quando o cliente está diante do vendedor, ele pensa, será que eu posso confiar em você? Então, a primeira coisa que o cliente compra é a credibilidade do vendedor. A segunda coisa é a empresa. A sua empresa é credível. A terceira coisa é que é o produto. Mas muitos vendedores ainda acham que o cliente está querendo comprar produto. O cliente não compra produto. O cliente compra solução de problema, mas antes disso, ele quer saber o seguinte, Braga, eu posso confiar em você? Enquanto ele não confiar, ele não abre as guardas, né? Ok. Não baixa as guardas, né? Baixa as guardas. Uma outra coisa é a comunicação. Por quê? A comunicação de venda ela ainda é muito distorcida. Perfeito. Eu trabalho com vendas há mais de 40 anos. Coisa que se praticava no passado, ainda se pratica hoje. No passado, a venda era estilo camelô. Ou seja, o vendedor chegava diante do cliente, despejava. Quem gostava até de falar muito isso era o Eduardo Botelho. Você teve a oportunidade de conhecer o Eduardo Botelho, que faleceu já há algum tempo, né? Quer dizer que o vendedor despejava muito em cima do cliente. Ora, mas como venda é solução de problema, o que é que tem que acontecer? O vendedor tem que desenvolver essa habilidade de perguntar e ouvir com atenção. A comunicação se torna positiva quando eu pergunto para Leandro, qual é o seu problema? Eu quero entender qual é o seu problema, eu quero entender qual é a sua necessidade para eu poder satisfazê-la. Então, muitos vendedores não têm essa habilidade. Então, chegam oferecendo produtos sem nem saber que o cliente precisa. E nessa relação de comunicação, né, eu posso dizer o seguinte, que a comunicação, quando está existindo a comunicação entre vendedor e cliente, 20% da palavra é com o vendedor e 80% é com o cliente. Então, o vendedor tem que estimular o cliente a falar. Estimular principalmente através de perguntas abertas, que muitos vendedores ainda não têm. Até se questiona muito. Hoje é perguntas abertas, perguntas fechadas. Eu sempre digo, gente, todo tipo de pergunta funciona. Mas quanto mais eu fizer perguntas abertas durante a identificação da necessidade, mais eu vou estimular o cliente a falar e mais eu vou entender qual é o problema, qual é a necessidade do cliente. Perfeito, perfeito. Então, resumindo, você acredita que os dois fatores fundamentais para nós alcançarmos sucesso na profissão é confiança e comunicação. A confiança para você estabelecer um relacionamento, um elo de confiança, de abertura entre você, vendedor, e o seu cliente, certo? E a comunicação é fazer o seu cliente falar, você mostrar-se interessado, 100% interessado no problema, no real problema que você precisa solucionar como profissional de vendas do seu cliente. Essa comunicação ela se dá através de perguntas. Você falou, no momento de abordagem, de qualificação, de descobrir a real necessidade do cliente, nós usamos perguntas abertas, perguntas que fazem o cliente falar. No momento em que a gente vai direcionar para o fechamento, a gente acaba usando perguntas fechadas. Mas como muito bem você definiu, Braga, qualquer pergunta funciona, desde que você faça a pergunta correta, você faça a pergunta de forma sincera para o seu cliente. Show de bola. E na hora certa, claro. Quando o cliente percebe que você está preocupado com o problema dele, né, aí ele começa a confiar em você. Legal.
Legal. É aí que existe o elo de confiança, né? O cliente percebe, ele não quer me empurrar nada, ele não quer vender nada, ele quer me ajudar a comprar, né? Exatamente. É o que a gente costuma ouvir muito, né, nas palestras, nos treinamentos, workshops, que a gente acaba convivendo no mercado, né? Nós adoramos comprar, mas nós detestamos que alguém venda algo para nós, né? É verdade. Então esse comentário é bem sobre isso. Bom, vamos partir para as duas regras, que eu sei que quem está nos assistindo está ansioso para saber quais são essas duas regras, né? E eu queria te perguntar a primeira regra de ouro para se alcançar sucesso nas vendas ainda hoje, Braga. Pois é, eu digo que tem duas regras importantíssimas que eu uso bastante. Tá. A primeira regra é: todos os dias o vendedor deve se preparar técnica e psicologicamente entrar em ação. Show. Por quê? Porque três coisas são fundamentais. Um é preparo técnico, outro é preparo psicológico e outra é ação. Certo. Outra é ação. Então, o vendedor, ele tem hoje que se preparar tecnicamente, porque o mercado realmente ele é muito competitivo. E uma das maneiras de eu me preparar tecnicamente é agregar valor a esse produto. Perfeito. Quando o vendedor agrega valor ao produto então ele, com certeza, ele agrega valor ao produto que ele está vendendo. Tá. E eu agrego valor a este produto Braga através de quê? Principalmente do conhecimento. Tá. Então, quanto maior o nível de conhecimento do vendedor, mais ele transmite confiança e mais ele agrega valor ao produto que está vendendo. Show. Então, o vendedor tem que conhecer profundamente os seus produtos e serviços, conhecer o seu cliente, conhecer o seu mercado, conhecer a concorrência e ainda conhecer bem esse produto aqui. É fundamental que o vendedor faça constantemente uma autoavaliação para ver se ele conhece bem esse produto aqui. Tá. Porque muitas vezes ele não conhece. Conhecer sua empresa também é fundamental, que muitos vendedores não conhecem nem bem a sua empresa. Então, eu sempre digo, quanto maior o nível de conhecimento, né, mais você vai agregar valor ao produto que está vendendo. Perfeito. Mas o outro fator, como eu falei, é o preparo psicológico. A venda começa na cabeça do vendedor. Ok. Muda disso um negócio bem interessante. Somos resultado dos nossos pensamentos, com nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. Ora, pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera resultado. Se eu penso que eu sou um sucesso, eu vou agir como uma pessoa de sucesso. Perfeito. Se eu penso que eu sou um fracasso, eu vou agir como uma pessoa fracassada. Perfeito. Até a maneira de eu abordar um cliente já vai ser diferente. Eu já vejo de longe que esse cliente não vai comprar. Uhum. O vendedor até muitas vezes ele sabe quando o cliente não vai comprar, porque ele já está com aquele pensamento negativo. Chega para o cliente e diz aí, não vai querer nada hoje não? O cliente diz, não, só estou dando uma olhadinha. Olha aí, já sabia, né? Certo. Então, a venda começa na cabeça do vendedor. Ele tem que sair de casa todo dia com aquele pensamento firme, com aquela consciência de que ele é um sucesso. Né? Show. Então, ele tem que ter essa consciência de cada dia para ele será bem sucedido. Se ele disser, hoje eu vou fechar 10 vendas, ele pode até não fechar 10, mas é provável que ele feche 7 vendas, né? Mas se ele disser, hoje eu não vou fechar nenhuma venda, não vai, porque ele já saiu determinado para não vender. Tá. Isso eu digo porque eu lido com vendedores há mais de 40 anos, né? Já fui diretor de empresa, já fui gerente de empresa, eu conheço muito bem como funciona isso. E hoje vivo dentro das empresas, né? Certo. Onde eu dou consultoria. Mas uma coisa interessante também é conhecimento, preparo psicológico. Sem ação não vale nada. Perfeito. Então, todo conhecimento só tem utilidade se ele for colocado em prática. Eu sempre digo que conhecimento que não é colocado em prática é igual uma barra de ouro no fundo do mar onde você não tem acesso. Quanto vale? Nada. Não vale nada. Então, o conhecimento ele tem que ser aliado à atitude, tem que ser aliado à ação. Show. Quanto mais o vendedor age, a tendência é de ele ter muito mais êxito do que do vendedor que não age, não tem dúvida. Tá. Legal. Então vamos lá. A nossa primeira regra, ela se resume a preparação técnica, preparação psicológica e ação.
certo? Não tem dúvida. Deixa eu fazer um comentário sobre cada uma. Bom, preparação técnica. Concordo 100% com o que você disse, Braga. E às vezes eu até vou comentar com quem está nos assistindo. Às vezes, de vez em quando, eu recebo um e-mail de alguém da nossa comunidade falando: poxa, Leandro, mas os seus vídeos, eles são muito compridos, né? Pô, eu estou conversando com o Braga, vai ser um bate-papo aí de 30, 40 minutos, às vezes eu não consigo assistir. Poxa, peraí. Eu entendo que a nossa rotina é muito corrida, que a gente tem muita responsabilidade, nós temos que trabalhar muito forte no nosso trabalho, na nossa rotina. Só que é o seguinte, a preparação técnica, ela parte do princípio que você tem que se preparar tanto no mercado em que você atua, ou seja, estudando os seus produtos, os seus serviços, quanto estudando a nossa profissão de vendas. Aprendendo novas técnicas, aprendendo novas formas de se abordar o cliente ou de partir para o fechamento, entendendo o que é funil de vendas, por exemplo, que é um conceito novo que a gente está aplicando muito dentro do segmento de vendas. Não é o tempo de um treinamento que vai definir se ele é bom ou não, vai ser aquilo que você extrai do vídeo, do treinamento, da palestra, do workshop, por exemplo, e aplica no seu dia a dia, tá? E para finalizar, a preparação é fundamental que você assista um vídeo, mas assista comprometido, fazendo anotações, buscando, por exemplo, referências daquilo que foi falado. Ou também lendo um catálogo do teu fabricante, conhecendo a história da sua empresa, perguntando, por exemplo, para o teu gerente, para o teu líder: poxa, me conta um pouquinho como é que a empresa cresceu, para eu poder ter assunto para conversar com o cliente. Isso a gente chama de preparação técnica. O psicológico é muito forte, é muito importante. Você precisa estar 100% convicto que você vai vender para aquele cliente que você está atendendo. Porque se você não tiver essa preparação psicológica que o Braga falou de forma brilhante, você já começa muito mais próximo do não do que do sim, certo? E para finalizar, essa primeira regra de ouro que eu achei assim fantástica, vou aplicar hoje no meu dia a dia como vendedor, como profissional de vendas, é partir para ação. Hoje o que a gente mais tem é gente planejando, é gente estudando. Meu, você descobriu uma nova técnica, testa. Você pegou um insight que o Braga deu, que o Leandro deu, testa, veja se funciona para o teu segmento, se funciona para o teu mercado. Depois você conta pra gente: poxa, Leandro, eu usei aquela técnica que o Braga falou e eu fechei uma venda muito maior do que eu fecharia. Então bora pra action, realmente ação para você ser um campeão, para você ter sucesso. Concorda comigo, Braga? Eu vou dar só um exemplo aqui. Claro. Esse livro aqui, não sei se você já chegou a ver esse livro. Não, esse eu não tive o prazer ainda. 5 regras. Esse cidadão aqui, as 5 regras do bom vendedor. Certo. Esse livro aqui, a primeira edição dele foi em 1957. Poxa. Esse aqui eu já comprei na 5ª edição, publicado em 69. Tá. Quando eu comecei minha carreira de venda, né, comecei como agrônomo, sou agrônomo, e morava em São Paulo, sou maranhense, mas criado no Ceará. Em 70 fui para São Paulo, passei 2 anos trabalhando no estado. Depois de 2 anos eu resolvi entrar em venda. Por quê? Porque o mercado estava dando oportunidade para agrônomos. Perfeito. A entrada da citricultura, a entrada da soja no Brasil, o algodão estava no auge na época, né? E o café estava com a doença chamada ferrugem. E naquele tempo os vendedores eram vendedores nível médio. E o mercado passou a ter necessidade de agrônomo. E eu vi aquela oportunidade, eu trabalhei no estado, não estava gostando, eu resolvi entrar no mercado. Tá. Qual é o conhecimento que eu tinha? Nenhum. Comecei a trabalhar com vendas, trabalhei 2 anos numa empresa nacional, mas no começo, sou franco, eu tinha medo de encontrar o cliente. Certo. Tinha medo de chegar numa fazenda onde o cidadão plantava aí 500, 800, 1.000 hectares de café. Ele dizia: graças a Deus chegou o doutor para resolver meu problema. Doutor, qual é o problema? E eu não entendia nada, porque eu estava começando a vida, né? Tá. E de venda muito pior. Aí eu fui atrás de literatura de venda, praticamente não tinha. E um dos livros foi esse aqui.
Legal. Foi discípulo de Dale Carnegie, né? Tá. Mas esse livro foi um livro que me ajudou bastante. É um livro ainda baseado no AIDA, mas que, para mim, naquele tempo, ajudou muito. E aí eu passei a gostar de Werner. Tanto que eu terminei virando um pesquisador de Werner. Aí depois já me senti mais seguro e foi quando eu tive a oportunidade de entrar numa multinacional. Certo. Entrei numa multinacional em 1974 e em 1975 eu já era gerente de vendas. Maravilha. Então eu passei a estar, exatamente através do preparo, não só técnico, mas do preparo técnico, do psicológico. Eu digo, agora eu vou vender. Tenho certeza que agora eu vou ter resultado. E comecei a buscar clientes, comecei a ir atrás, comecei a agir, porque esperar pelo cliente não adianta, que você não consegue. Verdade. E falando em cliente, né, vamos fazer a próxima pergunta aqui, que eu acho que é muito interessante, né? Qual que é a diferença entre vendedores reativos, vendedores ativos e improdutivos e vendedores ativos e produtivos? Pronto. Quando eu digo, o vendedor tem que estar sempre entrando em ação, né? Então, com relação à ação, nós temos 3 tipos de vendedores. Nós temos os vendedores, os reativos. São aqueles que apenas respondem a uma ação. Okay. Esses são bastante conhecidos. São aqueles vendedores que você vê em loja, são aqueles vendedores que você, às vezes, vê numa empresa vendedora de automóvel, 3, 4 vendedores, cada um ali olhando no WhatsApp, o cliente entra, esse cliente não vai comprar. Ou vendedores externos mesmo, vendedores externos. Hoje tem muitos vendedores externos que ficam sentados no seu birô, esperando por e-mail do cliente, esperando por a ligação do cliente. Vendedores que às vezes estão com propostas, solicitação de proposta no seu computador, mas não abre o computador e diz, vou mandar depois. Ou seja, são pessoas que ficam esperando que as coisas aconteçam. Tá. E hoje, infelizmente, o Brasil ainda está cheio de gente que pensa e age reativamente. Ok. Os vendedores ativos e improdutivos são aqueles vendedores até trabalhadores. É aquele vendedor que a gente pode dizer para ele 2 denominações para ele. Uma é o barata tonta, ou então o suador de camisa. Tá. Aquele vendedor que ele realmente é trabalhador, mas ele sai para trabalhar sem nenhum planejamento. Ok. Sem planejamento. Ou seja, quando chega no fim do dia, ele está cansado, né? Está cansado, mas quer dizer, produzir o quê? Aí chega em casa e diz, mulher, o negócio está difícil. Trabalhei muito, trabalhei, visitei cliente, andei. Olha, se vendedor ganhasse por quilômetro rodado, eu já tinha ganhado, eu estava rico, né? Certo. Mas aquelas pessoas que fazem muito esforço físico, mas pouco esforço mental. Perfeito. E o terceiro grupo são os vendedores ativos e produtivos. Tá. O que chama de vendedores proativos. São essas pessoas que são, primeiro, eles agem com a cabeça. São pessoas que empregam muito mais energia mental do que física. É lógico que nós temos que empregar as duas, mas nós temos hoje que empregar mais energia mental do que física. São aquelas pessoas planejadas, são aquelas pessoas organizadas, são aquelas pessoas que já saem de casa sabendo que clientes vai visitar, qual o roteiro de trabalho que vão fazer, né? Ou seja, são as pessoas que estão sempre se antecipando, são os proativos. Perfeito. Inclusive, eu sempre digo que existe uma diferença entre o ativo e o proativo, porque o coativo, a atitude ativa, é obrigatória. Tá. Você é obrigado a fazer, você pode até não fazer, mas a atitude proativa, ela é facultativa, eu só faço se eu quiser. Eu só me antecipo se eu quiser. Mas aí é que está o diferencial. As pessoas que são proativas, elas realmente são diferenciadas, que estão sempre se antecipando aos acontecimentos. Agora, durante a crise mesmo, as pessoas proativas sofrem menos do que as pessoas que não são proativas. E, sobretudo, os reativos, esses que sofrem muito mais. Perfeito, perfeito. Show de bola. Gostei bastante da definição. Muito legal. Bom, vamos para a regra 2? Não. A regra 2. A regra 2 é prospectar clientes.
Tá. convertê-los em vendas e deixar de perder clientes. Perfeito. Como a gente sabe, segundo pesquisa, uma empresa perde, em média, 20% de clientes por ano. Isso é um negócio normal. Tá. Perde por vários motivos. O cliente muda de interesse, o cliente fale, o cliente morre, ou o cliente ficou insatisfeito com alguma coisa, mas é normal perder. Segundo a pesquisa, se perde, em média, 20% de clientes. Agora, o grande problema é quando se perde cliente por falta de atendimento e prestação de serviço. Mas é normal que a pessoa o vendedor tem que estar constantemente prospectando clientes, até para poder manter a sua carteira realmente ativa. Perfeito. Agora, onde é que está o grande problema da prospecção? Eu sempre digo, prospecção é um negócio muito importante. Porém, antes de eu prospectar, eu tenho que ver qual é a situação da minha carteira de cliente hoje. Porque tem gente tem vendedores, os vendedores que são ativos e produtivos, só que eles até prospectam bastante. Porém, o que acontece com eles? Eles fazem aquilo como se estivessem enchendo um balde de água furada no fundo. Ok. Estão buscando clientes novos e perdendo os clientes antigos. Tá. Então, eu tenho que prospectar, tenho que estar constantemente buscando clientes. Mas eu tenho que, em primeiro lugar, olhar como é que estão os antigos. Perfeito. Para que eu não fique buscando cliente novo, tendo um custo maior, né? E tendo uma boa carteira de clientes dentro da minha empresa. Ok. Outra coisa é converter clientes em vendas. Infelizmente, ainda tem muita gente que o nível de conversão, a taxa de conversão é baixa. Tá. Prospecta o cliente, mas quando chega, a taxa de conversão é baixa. Aí vamos supor que o vendedor prospectou, abordou e teve uma taxa, porque isso aí vai variar de segmento para segmento. Mas vamos dizer que um segmento tipo varejo, por exemplo, uma taxa de conversão de 10%, 20%, é uma taxa baixíssima. Mas a preocupação agora por que não é que eu ficar satisfeito porque eu vendi para 20 clientes. A minha preocupação por que eu deixei de vender para 80 clientes e minha taxa de conversão foi 20%? Por que eu deixei? Em vez de eu comemorar que vendi para 20 clientes, Tá. eu tenho que me preocupar por que deixei de vender para 80 clientes. Perfeito. Mas o que acontece muito nas empresas brasileiras? As empresas elas dão muita meta de venda em dinheiro, meta de venda em produto, mas muitas empresas se esquecem de dar meta de vendas de indicadores de performance. Por exemplo, por que não estabelecer meta de conversão? Conversão, perfeito. Taxa de conversão. Meta de lucratividade, por exemplo. Taxa de lucratividade. Então, uma série de coisas. Então, as empresas têm que estar olhando constantemente isso. Qual é a taxa de conversão dos meus vendedores? Tá. O fator, que é outra regrinha que nós falamos, foi exatamente deixar de perder clientes. Como eu falei, se perde, em média, 20% de clientes por mês, segundo pesquisa. Por outro lado, segundo pesquisa também, os clientes antigos, eles garantem, em média, de 70% a 90% do faturamento de uma empresa. Perfeito. Garante 70% a 90% do faturamento de uma empresa. E por que está se perdendo clientes? Eu fico preocupado, eu vivo dentro de empresa, a minha preocupação se perde clientes, geralmente por falta de assistência, né, e por falta de reclamações não atendidas. A falta de assistência é muito grande hoje em venda. Tá. Então, que se perde muito clientes. Eu sempre brinco com as pessoas o seguinte: quando as empresas elas gastam muito dinheiro na sua verba de propaganda para conquistar clientes, mas deixa de investir na manutenção, na fidelização de clientes. Eu digo, quer ver um teste bem simples? Chega um cliente novo, né? O atendimento é totalmente diferente, né? Até o cafezinho, com o biscoitinho, uma série de coisas, né? Cliente antigo chega, não oferece nenhum café. Se ele perguntar, tem um cafezinho aí? Tem, está ali na garrafa. Sim, ali, você é da casa. Aí, quando ele vai servir, o café tem 5 Fs. Fraco,
frio, fedorento, com formiga no fundo. Por quê? Porque ele é da casa, ele é o cliente da casa. E por ser da casa, né? Ah, não, você é da casa, já conhece tudo. Entendi. Gente, o cliente ele pode ter 20, 30 anos de empresa, mas cada dia que ele chegar, ele tem que ser tratado como se fosse um cliente novo. Perfeito. Porque esse cliente, ele garante a lucratividade da empresa. Perfeito, perfeito. Então, a segunda regra é prospecção, conversão, se preocupar muito a quantidade de pessoas que você está buscando versus a quantidade de novos clientes que você está colocando. Né? Poxa, se eu estou vendendo para 20%, por que eu não estou pegando mais os 80%? Quem está pegando esses 80%? Se preocupar com a conversão, né? E terceiro, deixar de perder clientes. Ou seja, aumentar o relacionamento para você poder vender mais para quem já te conhece, para quem já confia em você, para quem já confia no seu produto, no seu serviço, na sua marca. É muito mais tranquilo, não estou dizendo que é fácil, mas é muito mais tranquilo você vender para um cliente que já te conhece. Porque as objeções vão ser diferentes, a negociação vai ser menos intensa, porque ele já conhece a tua política, você já conhece como ele trabalha. Então a coisa flui melhor. Por isso que eu falo que é mais cômodo, é mais tranquilo você vender para um cliente que você tem de relacionamento, mas ele não é fácil, porque exige trabalho também. Tá? Mas antes da gente partir para o final, Braga, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o planejamento, a prospecção, a visita, que é fundamental, venda e pós-venda para nós. Pronto. Essas duas regras, elas são bem executadas quando se trabalha muito bem exatamente o que eu chamo de o ciclo da venda eficaz. Que é isso? Primeiro é o planejamento. O vendedor tem que ser planejado. Eu trabalho muito com vendedores, às vezes eu visito vendedores, empresas com vendedores onde eu dou consultoria. Muitos fazem aquela pergunta clássica, o senhor quer ir no meu carro ou quer ir no seu? Aí eu digo no seu. Por que eu digo no dele? Às vezes ele prefere que eu vá no meu, porque sempre vai faltar alguma coisa para o vendedor. Primeiro, que ele já não tem um itinerário bem traçado. Aí ele chega, pode não ter um cartão de visita, às vezes ele não tem um folder, às vezes o cliente diz, você trouxe uma amostra do produto, dependendo do produto, não trouxe a amostra. Se ele fosse no meu carro, ele dizia, não, porque eu vi no carro do consultor. Mas no dele, né, muitas vezes ele esquece e fica aquele negócio. Eu vejo muitos vendedores que nem agenda carrega. Eu digo, gente, uma das ferramentas fundamentais do vendedor é a agenda. Não, mas minha agenda está na cabeça. Isso não existe, a agenda não está na cabeça. Uhum. Tudo tem que ser agendado. Tudo que você acertar com o seu cliente, por exemplo, tem que ser agendado. Uhum. E esse agendamento prévio, você se torna muito mais eficaz. Esse planejamento se torna muito mais eficaz. Feito o planejamento, o próximo passo é a prospecção. Tá. Então, vamos buscar clientes. Então, existe N maneira de você prospectar clientes. Como se sabe que a gente sempre perde clientes, né, não tem dúvida, e a gente precisa de clientes, esse mercado é altamente competitivo, então o vendedor tem que realizar muito bem esse trabalho de prospecção. Tá. Agora, a dizer, prospecção tem que ser feita, mas antes de tudo, primeiro vamos ver como está a carteira de cliente atual, carteira de cliente ativa. Né? A terceira atividade é a atividade de visita. Certo. Eu sempre digo, gente, visita não caiu de moda. Perfeito. Visita não caiu de moda. Mas hoje, com o celular, hoje, com a internet, muita gente está se acomodando. Muita gente está se acomodando com o WhatsApp, né? Está se acomodando com o WhatsApp, então com as redes sociais, então fica esperando pelo cliente, manda e-mail. Às vezes o cliente, eu já dei consultoria em empresa, onde o vendedor diz, está faltando venda. Quando abre o e-mail, está cheio de pedido de proposta. Tá. Cheio de pedido de proposta. E diz, é porque não abri o e-mail, está com 3 dias que eu não tive tempo de abrir o e-mail. Né? Uhum. Então, a visita não caiu de moda. O cliente ainda gosta, no olho no olho. O cliente ainda gosta de conversar com o vendedor. O cliente ainda gosta do relacionamento. Uhum. Isso eu vivi muito de venda até hoje.
tem pessoas que ainda dizem, olha, o Braga que vendeu na empresa tal. Tem muita gente ainda se lembra do Braga. Tanto que no meu segmento, onde eu trabalhei de agronegócio, né, muita gente, quando pensa no treinamento, pensa logo em Braga. Por quê? Por causa desse relacionamento que foi criado. Então, se cria esse relacionamento, então a visita a ela não caiu de moda. O outro é a venda. O que acontece com a venda? Os vendedores são, infelizmente, por falta de preparo técnico, ainda têm a dificuldade de vender, porque chegam oferecendo produto, onde devia fazer o quê? Fazer uma boa abordagem. Eu digo, uma boa abordagem é meio caminho andando para a venda. Com certeza. O vendedor diz, aí, não vai querer nada hoje, né? Quer dizer, uma abordagem dessa, você vê vendedor em loja que diz, posso ajudar? Né? Deseja alguma coisa? Eu digo, gente, uma boa abordagem é essa. Bom dia, boa tarde, com entusiasmo. É um prazer recebê-lo na nossa loja. Vamos entrar, eu estou aqui à sua disposição. Vendedor externo, muitas vezes a abordagem é, e aí, como é que está o negócio? Ora, quando ele diz isso para o cliente, o que o cliente diz? O negócio está ruim demais, está vendo a crise, não sei o quê. Então, aí o cliente começa a falar de coisa ruim e, no fim, ele termina saindo de lá abatido. Certo. Aí vai tentar na empresa conseguir um desconto, conseguir um preço baixo, alguma coisa. Então, na venda, aí vem o próximo passo. O vendedor tem que realmente identificar a necessidade para poder fazer a apresentação, a demonstração do seu produto com conhecimento, com convicção, com entusiasmo, que entusiasmo vende, e explorando, sobretudo, vantagens e benefícios. Tá. Ainda se fala muito em característica de produto, porque a característica de produto para o vendedor é mais fácil, porque ele está vendo. Mas o cliente também está vendo. Perfeito. Agora, os benefícios, não. Esse é o subjetivo, o cliente não conhece. Tá. E é isso que o vendedor tem que mostrar, trabalhar muito em cima de benefícios. Surgir uma outra objeção, vai surgir, mas o vendedor estando preparado, ele vai superar essa objeção e o próximo passo é fechamento. Perfeito. E fechamento de venda, eu sempre digo, a decisão de compra é do cliente, mas a iniciativa de fechamento é do vendedor. Perfeito. Muitos vendedores, eles ainda são muito reativos em termos de fechamento. Eles têm medo de fechar, com medo do cliente dizer não. Uhum. E muitos vendedores, quando vendem produto principal, não fazem a venda adicional. Por quê? Porque tem medo de perder o principal. Às vezes tem uns que ainda dizem assim, baixinho, não vai querer mais nada hoje não, doido para se livrar do cliente. Não vai querer mais nada hoje não, com medo do cliente até não comprar o produto principal que já tem decidido comprar. Feito isso, o próximo passo é o pós-venda. Pós-venda é onde se constrói relacionamentos. Okay. Pós-venda se constrói relacionamentos. Eu, no meu tempo de venda, eu era mestre em pós-venda. Tanto que eu criei até hoje eu mantenho um grande relacionamento com meus clientes. Porque é aí que o cliente percebe que você realmente está interessado nele e não no bolso dele. Pós-venda se cria. Mas, infelizmente, no Brasil, a taxa de pós-venda é baixa. A Venda Mais até publicou uma matéria especial, agora há pouco tempo, sobre isso, onde tinha uma pesquisa. E a taxa de pós-venda no Brasil é baixíssima. Aí eu pergunto, por que não se faz pós-venda? É por falta de tempo. A empresa, muitas vezes, acha que pós-venda é custo. Eu digo, pós-venda é investimento. Certo. A pós-venda tem que começar com o vendedor, porque o pós-venda, ele realmente é investimento, é onde você cria esse relacionamento. E aí, meu cliente, o que é que eu faço de bom por você? O que é que eu faço de ruim? O que é que eu deixo de fazer? Não tem medo de perguntar. Almoçar com o cliente, jantar com o cliente. Então, tudo isso são coisas importantíssimas em venda. Tá. É onde você vai criar esse relacionamento e você fecha esse círculo. Mas lembrar que pós-venda, a venda não se encerra ali. Certo. Porque o pós-venda é a pré-venda da próxima venda. Isso mesmo. Você já está preparando para a próxima venda. Então, quando você trabalha muito bem esse ciclo da venda eficaz, então, automaticamente, você está trabalhando perfeitamente essas duas regrinhas e é onde o vendedor terá bastante sucesso. Legal. Então, resumindo, aplicando o ciclo da venda
eficaz. Ciclo da venda. Ciclo da venda eficaz. Resumindo, aplicando o ciclo da venda eficaz, você automaticamente aplica as duas regras que você acabou de aprender. Tô certo, Braga? Não tem dúvida, aplicar duas, não tem dúvida. Legal, legal. Então, para a gente partir para o final, eu queria perguntar para você qual que é a última dica, falando do coração, de forma sincera, emocionada, que você deixa para quem está te assistindo nesse momento, Braga? Como vendedor que eu sou, eu sempre gostei, gosto de dizer que eu sou vendedor. Também, né? eu também, bastante. Vou morrer vendedor, as pessoas dizem assim, Braga, quando fala de venda com você, os seus olhos brilham. Mas é porque eu gosto realmente disso, a dica que eu deixo para esse pessoal é, gente, procure se preparar. O mercado está muito difícil, o mercado ele realmente é altamente competitivo. E nesse mercado, você só tem duas alternativas, né? Ou você se prepara, ou você fica para trás. Então, o vendedor ele tem que ser hoje uma pessoa preparada, tem que ser um especialista em venda e ele tem que realmente ter atitude de vendedor. Agora, na crise mesmo, o que você fala na crise? Está existindo? Está, claro. Não tem dúvida. A crise existe, mas ela existe mais para um do que para outros. Porque em venda, a maior crise que acontece em venda é a crise de atitude. Né? Verdade. Pois é a falta de atitude, é que chama de crise de identidade. Então, os vendedores preparados, os vendedores agindo proativamente, pode ter certeza que eles terão bastante sucesso. E venda é isso, venda é leitura, é conhecimento, é técnica. Acabou que esse negócio de dizer que venda é arte, venda é falar bem, não é. Não. Venda é conhecimento e venda é atitude. Legal. E venda é preparo psicológico. Então, que os vendedores aproveitem o máximo, e uma maneira de os vendedores se tornarem super vendedores é estar sempre assistindo o seu canal de venda, porque onde você tem feito um trabalho muito bom, eu tenho visto que você entrevista muito boas pessoas, muito boas dicas, e é onde a pessoa aprende. Sim. Se a pessoa não gosta de ler, pelo menos ele está ouvindo, assistindo, se torna bem mais prático. Com certeza. Legal, legal. Bom, você que está nos assistindo, né? Eu fico aqui imaginando se você consegue deixar um comentário aqui embaixo, se você consegue curtir esse vídeo, essa entrevista com o Braga. Foi muito bacana. E eu quero que, além de você comentar, eu te desafio a você escrever aonde você busca os seus conhecimentos, aonde você consegue desenvolver as suas habilidades e como é que você encara os desafios com muita atitude e com muita ação. Certo? Concorda comigo, Braga? Não tem dúvida. Legal. E para quem gostou da tua entrevista, quer entrar em contato com você, qual que é o site que ele acessa? www.sagracv.com.br. Legal. Inclusive, nesse site eu tenho muitos artigos, eu hoje tenho mais de 500 artigos publicados. Show de bola. E as pessoas podem acessar o site, se cadastrar e receber gratuitamente. Eu fico satisfeito que muita gente que lê meus artigos e aplica nas suas empresas dizem que tem resultado. Então, nesse site dá para encontrar muita coisa boa. Show de bola. Então, você que está nos assistindo, aguarde o seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado, Braga, pela entrevista, pelo bate-papo, pelo seu conhecimento, pelo seu tempo. De coração, muito obrigado. E de coração agradeço muito a você, porque para mim foi um prazer muito grande participar desse bate-papo com você. E você como eu digo, você é uma pessoa jovem, mas bastante inteligente, bastante preparado. E eu tenho visto o nível de entrevista que você tem feito, é excelente. Legal. Você realmente é um super vendedor. Muito obrigado. Tudo de bom para você. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Gostou do vídeo? Clique no botão curtir, compartilhe no seu Facebook, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. Além disso, acesse o nosso site supervendedores.com.br e conheça todas as nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.